Boa noite. Seja bem-vindo ao Santuário Nossa Senhora do Carmo, Paróquia São Sebastião, na cidade de Paranavaí, Paraná. Queremos convidar você para juntos rezarmos a nossa Via Sacra. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Cristo é a nossa paz. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-vos mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Por causa disto, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os chefes religiosos condenavam Jesus por ter se feito filho de Deus. Condenavam-no, pois não eram capazes de compreender sua proposta. Estavam fechados em si mesmos e em suas leis. Uniram-se a César, ao poder destrutivo do Império Romano, uniram-se ao pecado do paganismo para destruir a vida de quem andou por toda a parte fazendo o bem. Eles o mataram, suspendendo-no no madeiro. Senhor Jesus, auxilia-nos na promoção da vida integral. Que o exemplo de vossa vida, condenada pelo mundo, possa nos fazer trilhar o caminho da profecia em nossos tempos, como verdadeiros discípulos da verdade, rejeitando o mal e abraçando o bem. E assim, possamos nós ser construtores de um mundo de paz, de unidade e de verdadeira concórdia. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todos a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nela um manto vermelho.
Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e o ajoelharam-se diante dele e zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombados dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta segunda estação, meditamos no suplício de Jesus, a arrogância humana. Os soldados, valendo-se de um poder terreno, riram-se do Senhor, cuspiram e zombaram do Rei dos Reis. Cabe aqui uma pergunta: quantas vezes as insígnias do poder trazidas pelos poderosos deste mundo são um insulto à verdade, à justiça e à dignidade do homem? Não existe maior verdade do que o Cristo crucificado, do que o servo sofredor. Iluminai, Senhor, o nosso coração, para vos podermos seguir pelo caminho da cruz. Fazei morrer em nós o homem velho, ligado ao egoísmo, ao mal, ao pecado, e tornai-nos homens novos, mulheres e homens santos, transformados e animados pelo vosso amor. Oremos. Guiai-nos, Senhor, pelo caminho da verdade, da justiça e da paz. Que compreendamos que a via dolorosa da cruz nos purifica de nossos egoísmos, da nossa autossuficiência. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Com a cruz é carregado e no peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O demônio lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O demônio o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dado e posso dar-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele preste culto. O demônio o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos e seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles segurarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o demônio deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira queda de Jesus, quando o peso da cruz se torna difícil de suportar, remete-nos à sua primeira tentação no deserto. Contemplamos na fraqueza da humanidade do Senhor a nossa fraqueza. Ao cair por terra, o Senhor nos diz novamente: não se vive somente de pão. O Cristo, caído e humilhado, faz-nos refletir que o verdadeiro prazer é cumprir a vontade do Pai. Ensina-nos a fazer a vossa vontade, pois vós sois o nosso Deus. Que o vosso bom Espírito nos conduza por uma terra plana. Oremos. Senhor Jesus, que ao contemplarmos vossa primeira queda, possamos compreender a vossa doação total. Que a vossa solidariedade de assumir as nossas faltas faça com que nos comprometamos com a caridade e o amor fraterno. Isso nós vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. Quarta estação. Jesus se encontra com a sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que grandiosa graça recebeu Maria por ser a mãe do Salvador. Mas tão grandiosa dor também receberá por saber que o seu amado Filho passaria pelo sofrimento da cruz. Se a noite do seu nascimento era esperada, a noite de agonia de seu suplício fora fortemente vivenciada por sua mãe. Assim, todos os tormentos, os flagelos, os espinhos, os pregos, a cruz que atormentaram as inocentes carnes de Jesus entraram ao mesmo tempo no coração de Maria. Oremos. Senhor nosso, que ao contemplarmos as dores de vossa Mãe Santíssima, possamos também nós assumir com paciência as nossas cruzes. Pela Virgem dolorosa, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Vê a dor da mãe amada que se encontra desolada com seu filho em aflição, com seu filho em aflição. Quinta estação. Simão, o cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um certo homem que observava um estranho cortejo de condenados seguidos por uma multidão, é conduzido a auxiliar um dos prisioneiros a carregar a sua cruz. O sirineu é cada um de nós, convidado a se colocar ao lado de Jesus e a carregar a cruz junto dele. Ao nos aproximarmos daqueles que sofrem, ao estendermos as mãos aos necessitados, partilhamos de cruzes e cumprimos o mandato de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Promover a paz, a unidade, é estender a mão e convidar os irmãos para que, juntos, carreguemos as cruzes do dia a dia. Ajudai-nos, Senhor, a carregar a cruz uns dos outros. Oremos. Senhor Jesus, que é exemplo de Simão de Cirene, saibamos nós compartilhar das cruzes dos nossos irmãos e irmãs. Nós os rogamos que, pela prática da fraternidade, possamos construir um mundo em que reine a paz e a unidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. No caminho do Calvário, um auxílio é necessário. Não lhe nega o sirineu, não lhe nega o sirineu. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que se desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimento no sofrimento. Como alguém que queima os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si os nossos sofrimentos e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Ao aproximar-se do Cristo desfigurado, Verônica observa a face mais humana de Deus, sem beleza, chagada. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Verônica é a imagem da caridade em meio ao sofrimento. Ela fez o que todos deveriam ter feito. Ela sentiu compaixão. Assim, no ato amoroso daquela mulher, o rosto do Salvador resplandeceu. De fato, o Salvador imprime a sua imagem em cada ato de caridade
como fez no lenço de Verônica. Senhor, dai-nos a inquietação do coração que procura o vosso rosto. Oremos. Bondoso Deus, que ao contemplarmos a vossa face desfigurada, possamos ver tantos rostos desfigurados pela indiferença humana. Isso pedimos a vós, servo sofredor, que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis o pano apareceu, eis o pano apareceu. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. O demônio o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todo o reino do mundo. E disse-lhe: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dado e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda queda de Jesus faz-nos lembrar de nossas quedas diárias. A segunda tentação no deserto possui relação com os bens deste mundo, com as riquezas materiais. Jesus, ao cair novamente, mostra-nos a nossa fragilidade perante a tentação da riqueza, dos tesouros mundanos, de colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. Sabemos que não podemos servir a dois senhores. Coloquemos o nosso coração nos tesouros dos céus, na perfeição que vem de Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ensinai-nos, Senhor, o vosso caminho, e fiéis a vós caminharemos. Mantém íntegros os vossos corações, para que tenham o vosso nome. Oremos. Senhor Jesus, não permitais que o muro do materialismo se torne intransponível. Ensina-nos, Senhor, a viver apenas com o necessário e a combatermos as guerras travadas pelo poder da riqueza. A vós rogamos, Príncipe dos pobres, por toda a eternidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Novamente desmanhando, sob a cruz que vai levando, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus,
Voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um forte lamento era escutado pelas ruas de Jerusalém. As mulheres choravam, pois aquele pobre condenado sofria na carne um mal que não cometera. Jesus, consciente da profundidade do mal que habitava o coração dos condenadores, pede às mulheres que não chorem por ele, mas sim pelos seus filhos. Que chorem elas pela humanidade que não aceitou o Salvador e o reino que ele anunciou. A advertência de Jesus confirma que não se pode ficar pela superfície do mal. É preciso chegar até o fundo das raízes. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, e de todas as tribulações os libertou. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salvará os de espírito quebrantado. Oremos. Misericordioso Senhor, vós que olhais para aqueles que sofrem, que choram pela maldade humana, vós que consolais as vítimas do egoísmo e saciai as lágrimas de tantas mães que veem seus filhos perdidos neste mundo. Nós os pedimos que continueis a consolar-nos e a conduzir-nos para o caminho da dignidade plena para todos. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. O demônio levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos em seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o demônio o deixou até a ocasião oportuna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A última queda de Jesus remete-nos à última tentação. Jesus é tentado pelo poder. Diante dessa realidade, deve permanecer uma única palavra, que é a própria cruz. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. É na contemplação desse mistério que podemos superar a tentação pelos poderes do mundo. O poder pelo poder é sinal de morte, de destruição, de divisão, de guerra. Busquemos o poder que vem do alto e promovamos a paz. Uma só vez Deus falou, estas duas coisas eu ouvi. O poder vem de Deus, e a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois a cada um retribuirás segundo as suas obras. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso,
a vós confiamos nossa vida. Conduzi-nos pelo caminho da obediência e da humildade, que possamos construir, pelo vosso poder, um mundo fraterno, onde reine a vossa paz. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Cai pela terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e os dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso acontece para que se cumpra a Escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é despojado das suas vestes. A roupa confere ao homem a sua posição social, dá a ele lugar na sociedade, faz com que se sinta alguém. Ser despojado em público significa que Jesus já não é ninguém, nada mais é que um marginalizado, desprezado por todos. É apresentado ao Pai como oferta pura. O corpo nu e dilacerado do Filho é a entrega ao Pai por toda a humanidade, resgatada por suas santas chagas. A entrega das vestes é o rompimento com mais uma das prisões, a prisão da opinião alheia, das diferenças sociais. O homem verdadeiramente despojado, machucado e ferido pelo pecado, é o exemplo de um corpo humano no esplendor da glória de Deus. Não quiseste vítima nem oferenda, mas formastes um corpo para mim. Oremos. Senhor Jesus, ensinai-nos a tratar a todos em igualdade. Que despojados do velho homem, corrompido pelas paixões enganadoras, sejamos revestidos do novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Das suas vestes despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. O crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz:
Com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, abanavam as suas cabeças e diziam: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: Salva os outros, e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em torno das 9 horas da manhã, crucificaram o Senhor. Não bastava a maldade da cruz, a condenação à morte, os homens continuavam a zombar dele. A humanidade continua a zombar dele, no sofrimento dos irmãos, na destruição da criação, no egoísmo, no desejo de vingança. Nas palmas das suas mãos trespassadas pelos cravos está escrito o nome dos que, com ele, continuam a ser crucificados. Escrevereis, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos ler em vossas chagas o caminho seguro para a paz e a unidade. Que a vossa realeza inspire-nos a seguir vossos passos no despojamento das riquezas do mundo e no difícil abraço à cruz. Dessa mesma cruz em que reinais, olheis por nós, vossos irmãos. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Sois por mim a cruz pregando, insultando, blasfemando, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu bravo e viu como ele morreu, e disse: Realmente, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Em sua entrega total, Jesus é reconhecido como Filho de Deus. Perante o mistério de Deus, crucificado e morto, é que reconhecemos a sua identidade. Nessa hora de nossa salvação, o mundo encontrou-se em trevas, era só escuridão. Mas, da cruz redentora, um facho de luz iluminou os corações abertos para a boa nova. Seus braços abertos acolhem e abraçam a humanidade. Senhor, mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Fazei com que a vossa salvação se manifeste. Oremos. Pai amoroso, dai-nos força e ânimo para lutarmos em defesa da vida que supera a morte. Que ao contemplarmos a indignidade do mal humano,
sejamos estimulados a propagar a dignidade da fraternidade e a promoção do bem comum e da paz, fruto da unidade e da concórdia entre os irmãos. Isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Quanta angústia e quanta dor, quanta angústia e quanta dor. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e o levou embora o corpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No final daquele histórico dia, o Senhor morto é trespassado por uma lança. Sangue e água brotam de seu lado aberto. Nessa chaga, recebemos novamente um convite como o de Tomé. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. A esse convite, responderemos confiantes como o apóstolo, meu Senhor e meu Deus. Assim, após essa doação que não encontra restrições, o corpo do Senhor é retirado da cruz e entregue à sua mãe. E de novo, Jesus está inteiro nos braços. Como esteve nos seus braços, como esteve no presépio de Belém, durante a fuga para o Egito em Nazaré. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oremos. Senhor Jesus, trespassado pela lança, conduzi-nos pela via misericordiosa, que nos concede a verdadeira paz. Isso pedimos a vós, Príncipe da Misericórdia, que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O corpo do Senhor despido, ultrajado,
sem dignidade aos olhos do mundo, está repleto da dignidade que vem do céu. Sua vida foi reflexo de obediência e paz. Nicodemos unge-o com abundante óleo perfumado, símbolo do amor de Deus que transborda. É revestido com um lençol limpo. Seu corpo descansa em paz em um sepulcro. Mas, por trás daquela grande pedra, a morte não terá a última palavra. A esperança vive em todos aqueles que amam ao Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só em Deus repousa, ó minha alma, pois dele vem minha esperança. Ele é meu rochedo e minha salvação, minha defesa, jamais vou vacilar. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos compreender a vossa vontade e dai-nos coragem para caminhar. Que a esperança nunca nos seja roubada. A vós que viveis e reinais para sempre, pedimos. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam do mistério da paixão, do mistério da paixão. Ao final desta caminhada, depois destas estações, queremos proclamar: Ele é a nossa paz, de dois povos fez um só. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor nos conceda a vossa paz e nos acompanhe. Graças a Deus.